Então, falando de conceitos, né? O primeiro conceito que eu quero dividir com vocês é o que é ser pobre? O que você entende por ser pobre? As pessoas, se forem indagadas sobre essa questão, que é ser pobre, definirão de N maneiras. Pobre é quem não tem um carro, quem não tem uma casa, quem não tem um emprego. Pobre é quem não tem o que comer. Pobre é quem não tem dinheiro. É uma definição de pobreza. É uma boa definição de pobreza. Até nos convence. Mas, à luz da Bíblia, o que é pobreza? À luz da palavra do Senhor, como Deus caracteriza uma pessoa sendo pobre? O que, de fato, a Bíblia fala sobre essa questão? Então, ao ler a Bíblia, você procura entender a visão da Bíblia. O que ela fala sobre o conceito do que é, de fato, ser pobre. E lendo a Bíblia de capa a capa, inúmeras vezes procurando e focado nesse assunto, eu cheguei a uma conclusão interessante. Conceito. Eu vou mostrar e depois provo para você na Bíblia. O que é ser pobre? Pobre é aquela pessoa que não tem o suficiente para viver. Vou repetir para você gravar. Pobre é aquela pessoa que não tem o suficiente para viver. É importante definir esse conceito de maneira bem clara para poder mostrar na Bíblia que de fato é assim. A pobreza na Bíblia, ela sempre está ligada à sobrevivência. Uma pessoa que não tem o suficiente para viver, na Bíblia sim, ela então é considerada pobre. Por exemplo, a água é importante para viver. Quem não tem água para beber, não bebe água, está com os dias contados para a morte, porque a água é fundamental para viver. Então, trazendo isso à luz da Bíblia, uma pessoa que não tem água, uma pessoa que está destituído desse mineral que nos alimenta e nos sacia a sede, a pessoa que não tem isso é pobre. De fato é pobre. Um outro exemplo. Comer, ter alimentos para mastigar, engolir, ser digerido, é importante para viver, até porque sem alimento a gente morre, tal como sem água a gente morre. Então uma pessoa que não tem o que comer, na Bíblia eu posso definir sim que ela é pobre. Porque, repetindo, pobreza, no conceito da Bíblia, é a pessoa que não tem o suficiente para viver. Todas as pessoas que têm alguma deficiência, e essa deficiência pode levá-la à morte, essa pessoa na Bíblia é tida por pobre. Para você pensar melhor, se você não bebe água, você morre. Se você não come, você morre. Se você não tem um carro, você não morre. Se você não tem uma casa, você não morre. Percebeu a diferença? O mundo leva a você pensar que ser pobre é ser destituído de coisas, bens materiais. Enquanto a Bíblia vem trazendo para você um conceito diferente. Pobre é a pessoa destituído daquilo que precisa para viver. Vamos à Bíblia agora. Jesus estava observando no templo as pessoas dando oferta, levando as suas ofertas. A Bíblia fala bem clara, Jesus observava. E ali então Jesus viu uma viúva, e a Bíblia diz uma característica dessa viúva pobre. Por quê? Porque existem viúvas ricas, mas esse não é o caso dessa história. A viúva que Jesus estava observando, entre tantos que ele observava, depositando as suas ofertas, era uma viúva pobre. E a Bíblia diz por que ela era pobre. E a Bíblia não diz, você pode ler, ela não diz que é porque essa viúva era pobre porque ela não tinha uma casa, porque ela não tinha um carro, porque ela não tinha na época um jumento. Não. A Bíblia, ao terminar a frase, diz que ela deu a sua oferta. E essa oferta eram 2 moedinhas. E põe ponto e vírgula e a Bíblia continua. Ela deu todo o seu sustento. Atentou a palavra? Sustento. A Bíblia é clara em nos levar a pensar que aquela pessoa que Jesus viu dando oferta, Jesus, denominou ela como uma pobre porque ela havia dado 2 moedas. E aquelas 2 moedas não era parte de um valor que ela possuía. Não. Era todo o seu sustento. Por isso a Bíblia chama ela de viúva pobre.
porque ela deu tudo que tinha, aquelas 2 moedas que lhe sustentava. Depois daquela oferta, ela não tinha absolutamente mais nada. Por isso ela é chamada de pobre. Outro exemplo na Bíblia, nós encontramos ali na história de Elias. Lembra a história de Elias? Elias, ele houve fome, né? 3 anos sem chuva, fome, a terra secou, não produziu nada. E Deus falou para Elias, Elias, você vai para um local, Sarepta, ou Sarepta, e lá eu vou designar uma mulher pobre, que vai cuidar de você. E essa história você deve conhecer. Se você não conhece, leia a Bíblia, está aí o versículo e o capítulo, para que você possa ver a história e ler a história e conhecer um pouco melhor. Mas essa mulher que serviu Elias por algum tempo, ela na Bíblia é chamada de pobre. E por que ela é pobre? Porque ela diz uma frase interessante no primeiro contato com Elias. Ela diz assim, tão certo como vive o Senhor, a única coisa que eu tenho para comer é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou preparar uma comida e vamos comer. Vamos comer e depois morremos. Por que morremos? Porque era a última refeição. Porque ela não tinha absolutamente mais nada. A pobreza dessa mulher está ligada à ausência daquilo que era importante e necessário para a sua existência, para a sua vida. O conceito na Bíblia de pobreza está ligado sempre a alguém que é destituído daquilo que é importante para viver, aquilo que é necessário para viver. E o mundo nos bombardeia com conceitos mentirosos. Se você não tem um carro, você é pobre, e a Bíblia nunca diz assim. Se você não tem uma casa própria, você é pobre, e a Bíblia nunca diz assim. Se você não tem móveis bonitos na sua casa, se você não tem condições boas para ter conforto e luxo, então você é pobre. É assim que o mundo conceitua mentiras na nossa cabeça. E a gente sofre quando acredita. Por quê? Porque quando eu acredito que eu sou pobre porque não tenho um carro, todas as vezes que eu vejo alguém com um carro novo, sem placa de preferência, passando à minha frente, ou chegando no ambiente onde eu trabalho, e eu olho e falo assim, carro novinho comprou, não tem carro. Sou pobre. Sou pobre. Só tem a bicicletinha, só uma bicicleta. Nunca vou conseguir comprar um carro daquele, ó. A nossa estima vai lá embaixo. A nossa sensação de pequenez é tremenda. O nosso estado emocional e estrutural se arruína. E alguém se diverte com o seu pesar, com a sua tristeza. Alguém se alegra quando você se sente o pior dos homens ou a pior das mulheres. E por que nos sentimos assim? Porque estamos pobres por algo verdadeiro? Não. Nos sentimos assim porque acreditamos uma mentira. Que mentira? De que pobre é quem não tem um carro zero. De que pobre é quem não tem móveis confortáveis na sua casa, nem conforto e luxo. Quem não tem isso é pobre. Acreditar nesse conceito mentiroso nos proporciona sensações emocionais desagradáveis, que não são boas em nenhum sentido da nossa vida. E aí nós vamos resolver essa questão de nos sentir mal. E como? Fazendo algo ruim. Vem comigo e entenda um pouco melhor.